e levar para a nossa casa esse questionamento do Mestre Jesus, que ele diz: o que fazer de especial? Né? O que fazemos a mais que os outros, já que a gente já busca um pouquinho de conhecimento a mais. Né? Então, vamos refletir a partir do Evangelho que o nosso irmão vai expor para a gente. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. É com o prazer da alma que retornamos a essa casa. É com o prazer de que as coisas estão caminhando para aquela normalidade, mas vivendo cada um de nós nesta morada do planeta Terra com outros valores, podemos dizer. Está aí, estamos saindo de um processo de reajuste, que o que fica gravado para todos nós é a partida de quantos irmãos para o plano espiritual. A mensagem de abertura já nos convida a pensarmos na vida, além dessa existência. A doutrina espírita como consolador, o nome já diz, consolador, trazida pelo plano espiritual superior, sob o comando do Cristo, atendendo aquela rogativa de Jesus: irei ao Pai, rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará o Consolador, que relembrará tudo o que eu disse e acrescentará muito mais. Jesus sabia que o nosso processo de evolução poderia demorar, mas em determinado momento nós teríamos condições de entendermos a moral do Cristo, levantar o véu sobre aquelas parábolas e nós, com certeza, não é questão de crença, é certeza do que somos, porque aqui estamos e para onde vamos. O tema de hoje, retornando a esta casa, pedimos inspiração, porque quem no planeta Terra não está sentindo a falta de um ente querido? A morte não existe, a vida continua. Qual a filosofia? Qual a religião? Qual a ideologia no planeta Terra que possa nos consolar, mostrando o processo tão claro do que é o desencarne? Não encontramos a doutrina espírita. O Consolador não vem resolver problemas nossos, veio nos consolar. Nós, como Espírito eternos, estamos atendendo à lei de progresso e vamos evoluindo. Todos nós, criados simples e ignorantes, um dia chegaremos à perfeição relativa. No planeta Terra, um Espírito chegou a essa perfeição e nos convida a segui-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Cristo. Perfeição relativa porque Criador só há um, tal qual os Espíritos nos apresentam a luz da doutrina espírita. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E para nós entendermos essa inteligência suprema, precisamos sair de toda aquela nossa crença de um ser antropomórfico, semelhante ao homem. Deus vai além de tudo isso. Não temos condições, na essência, de adentrarmos os seus atributos. A certeza que nós temos é aquele Deus que Jesus nos apresentou. Um Pai bom, justo e misericordioso. Aqui nós estamos como oradores, não temos essa pretensão. Porque há muitos oradores no meio espírita que, ao ouvirmos uma palestra, a gente termina e agradece ao Criador, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, pelo conhecimento que vão agregando.
Estamos aqui como um divulgador da doutrina espírita. A pretensão é passarmos o que já está aí. Porque tenho certeza, particularmente falando, que em outras reencarnações desvirtuamos muito e muito a mensagem do Cristo. Em outras paragens de crenças, temos essa convicção. Deus nos deu a oportunidade de, nesta reencarnação, termos o falar, enquanto assim for permitido, termos condições de interpretar, de ler e divulgar, para não nos perdermos mais. No que está nessa constituição divina para o planeta Terra, concebemos como constituição divina. Aqueles 5 livros, o Pentateuco kardecista. Kardecista no sentido de Kardec é o codificador da doutrina. A doutrina dos espíritos superiores sob o comando do Cristo. Constituição divina para o planeta Terra. E nós vamos pensar sobre o Brasil, reencarnado nesse país tão belo, tão belo. Temos o merecimento de reencarnar nesse país, de tomarmos conhecimento da doutrina espírita e termos à nossa volta médios como um Francisco Cândido Xavier, um Nivaldo Pereira Franco, um Ivone do Amaral, que trouxeram a mensagem do André Luiz, e aí sim, concebemos a mensagem de André Luiz como o regulamento dessa Constituição. Porque Allan Kardec, na Revista Espírita, ele adentra o plano espiritual, tal qual está lá no céu e inferno. As condições que os espíritos chegam no plano espiritual. Temos lá espíritos mais felizes, espíritos suicidas, espíritos assassinos, espíritos numa condição mediana. É só termos vontade de mergulharmos nesse diálogo que Kardec, através dos médios, trata com o plano espiritual, com esses irmãos nossos nessas condições. E André Luiz vem trazer para nós aquele regulamento, trazendo contemporâneo o que realmente é o plano espiritual. Então fica aí um preâmbulo para adentrarmos na essência de que a morte não existe e que a vida continua. E só a doutrina espírita nos dá essa certeza. Quando mergulhamos nas bases da doutrina espírita, a ortodoxia espírita, podemos dizer, está lá no Livro dos Espíritos, ortodoxia espírita, trazida pelos espíritos. O que é ortodoxia? São palavras, são princípios que não se pode fugir de uma doutrina, de uma religião, de uma filosofia. E nós temos a ortodoxia espírita. É adentrarmos nos estudos da codificação. E vamos ver que essa ortodoxia nos faz livres pensadores. Parece até um contrassenso, mas nos faz livres pensadores para, nos tempos de hoje, fazermos a nossa parte na construção de um mundo melhor. E que mundo melhor é esse? Diz os Espíritos. Estamos todos mergulhados ainda no mundo de prova e expiação. Mas já estamos no alvorecer de um mundo de regeneração. De um mundo de regeneração onde o bem suplanta a ignorância. Ainda estaremos lado a lado com a ignorância, que é o mal que cada um de nós ainda carregamos nas nossas imperfeições. Mas a lei de progresso nos convida a sermos partícipes, independente do quanto precisamos ainda evoluir das nossas imperfeições que identificamos, mas nos convida a sermos partícipes desse mundo de regeneração. E uma pergunta de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 1857. Vejamos se não é para hoje, para impulsionar o que há de melhor em cada um de nós. Como progredimos já, intelectualmente e moralmente? Veja a pergunta de Kardec, se não nos falha mais, mora é 932.
Por que no planeta Terra o mal exerce tanta preponderância, tanta influência? 1857. E qual é a resposta dos Espíritos? Pensemos cada um de nós, nos momentos que estamos atravessando, no que precisamos pensar, falar e agir dentro da moral do Cristo. Resposta dos Espíritos: por culpa dos bons. Os maus são palavras dos Espíritos. São intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E para nos impulsionar a percebermos que estamos num mundo de prova e expiação, que todos nós temos as nossas imperfeições, os nossos instintos, que muitas das vezes chegamos até a quase animalidade. Mas os Espíritos, para nos impulsionar, diz: quando os bons quiserem, exercerão preponderância. Olha só, aqui a doutrina espírita nos remete. Vai alimentando o nosso espírito eterno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sois deuses, brilha a vossa luz. Esse espírito eterno, esses trabalhadores do bem, nos convidando para esses momentos, que podemos dizer complicado, mas o bem já suplanta muita ignorância, e muita, no nosso planeta Terra. Então, como dizíamos, a ortodoxia espírita, Kardec, lá no livro dos Espíritos, na introdução, diz que os espíritos gênios, declarando-se que pertencem aos homens que viveram na terra, perderam só o corpo, eles compõem o plano espiritual, o mundo espiritual, como nós constituímos, quando encarnado, a vida terrena. E veja só alguns princípios que não podemos fugir, porque não dá para a gente imaginar Jesus nos enganando em algum momento. Não dá. Nós podemos ter interpretado completamente diferente as suas palavras. Mas hoje a doutrina espírita é essa chave que, dentro da moral do Cristo, dentro das parábolas, nos convida a termos essa certeza de que a moral do Cristo é o caminho para esse mundo de regeneração. O Evangelho redivivo, aquele Evangelho dos primeiros 325 anos, daqueles primeiros cristãos, quando o cristianismo não se envolveu com o Estado até ali, é esse que a doutrina espírita vem resgatar. É esse Evangelho que os espíritos eram jogados aos leões, os corpos devorados e cantavam glórias ao Criador. Já tinham certeza que a vida continua. Só o corpo sofre. Vamos trazer para hoje. Quantas dores do corpo físico, mas só o corpo está sofrendo. Liberto, o espírito prossegue, com todo o acúmulo da sua vivência, com todas as suas características. Pensemos nisso. Kardec diz assim: os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Os seres imateriais é o mundo invisível, é espírita. É espírita. Por que espírita? O segundo livro dos Espíritos é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Quando nós descobrimos a doutrina espírita e começamos ainda com aquela relutância e assim nos apegando muito à palavra que mata, né? Sem tirar o espírito da letra que vivifica, quando vimos essa parte, não, pensamos assim, Kardec está, não vamos baixar o nível, mas está querendo, sabe, mundo espírita. Por quê? Aí a gente vai estudando, a gente vai percebendo a evolução do planeta, e aí, aquilo que dizíamos, no planeta Terra, só a doutrina espírita trata direitinho o que é a verdadeira vida. A vida espírita.
Prossegue ele. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível. Nosso corpo é perecível. Cuja destruição pela morte e restitui a liberdade. E restitui a liberdade. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Aqui, a gente reencarnado, há 3 coisas. O corpo, o ser material, semelhante ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. E aí a gente vê a ciência trazendo o DNA, mergulhando ali, e vê que pouca diferença entre o corpo do reino animal para o homem, de alguns animais para o homem. Pouca diferença. Segundo, a alma, o ser imaterial. Primeiro, o corpo. Segundo, a alma, o ser imaterial. Espírito encarnado no corpo. É como nós estamos, é o 3 em 1. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É o perispírito. Estamos assim, 3 em 1. Perdemos o corpo, voltamos para a vida espírita com o corpo espiritual. 2 em 1. Vamos evoluindo e quando chegarmos à condição de um Cristo, o próprio perispírito, que ainda é material, flui. Seremos espíritos. Seremos espíritos na essência. Não precisamos mais nem reencarnar. Com certeza, está tão longe, mas estamos caminhando. Pensemos nisso. As leis de Deus são perfeitas e nos convida a fazermos a nossa parte. Prossegue Kardec. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns, somos nós ainda. Mas pela alma, participa da natureza dos espíritos. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, durante a qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas reencarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Estamos falando de que a morte não existe e a vida continua, mas os princípios da doutrina espírita nos lança como livre pensador muito mais adiante. Será que todos nós usamos essa palavra reencarnação lá fora? Temos coragem? Porque essa palavra reencarnação, substituindo aquela morte, muitos irmãos estão lá fora, quando ouvem essa palavra, indagam, não tem nem ideia do que é. E pode ser, que nós sejamos o intermediário para partir de uma palavra divina. Porque quando Jesus veio, falou de amor, os espíritos jogaram-se, os cristãos jogaram-se aos leões. E está lá no Evangelho. No planeta Terra, uma outra palavra divina vem fazer parte, com que nós possamos fazer parte desse concerto universal. Reencarnação. E podemos dizer, já aconteceu, de tirarmos muitas vezes por uma palavra e depois um diálogo, o irmão do pensamento suicida, de um pensamento suicida, o irmão do pensamento da droga, até de um crime, porque não estava suportando ali as dores da alma. Uma palavra, mas a palavra é divina, com o mesmo potencial de amor, com o mesmo potencial de amor. Tenhamos a coragem de usarmos a ortodoxia espírita, os princípios da doutrina espírita. Prossegue Kardec. Da introdução do livro dos Espíritos, tiramos algumas passagens,
que diz respeito ao assunto. A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Adentrou ao plano material para evoluir. Mas temos o livre-arbítrio. É conosco. É da lei adentrarmos o plano material. E é da lei sermos todos livres para plantar e para colher. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela, a alma, todos aqueles que conheceram na terra. E todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória. Estamos prontos para voltarmos para o plano espiritual e sermos convidados numa sala. André Luiz relata muito isso. Viu um mentor espiritual de outros planos e passasse ali, vamos pensar assim, as nossas 10 últimas reencarnações, com aqueles que convivemos na materialidade. Pensemos nisso, é da lei também. Porque se estivermos prontos, vai servir só de instrução, de estruturarmos mais ainda, de percebermos o quanto precisamos evoluir ainda, de adentrarmos a uma reencarnação com muitas das vezes um inimigo, no grupo familiar, porque é da lei. E pensando nisso, vibremos neste momento. Quantos irmãos pediram, rogaram aos benfeitores espirituais para adentrarem no lar, porque ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém. Mesmo estando nós nesse mundo de prova e expiação, não podemos conceber, porque aí seríamos adentrando dente por dente, olho por olho, que já ficou para trás. Vibremos neste momento, porque precisamos pensar em família universal. O planeta Terra é um grão de areia no universo. A nossa família está espalhada pelo universo. Mas vamos pensar só no planeta Terra, nossa morada. 7 bilhões e poucos reencarnados e quase 30 bilhões desencarnados. Passando por esse mesmo processo de transição. Quantos não estão adentrando, diz Divaldo? Quantos espíritos ainda trevosos estão aproveitando, tendo a chance, a última chance de patrulhar dessa morada tão bela no nosso planeta. Então pensemos neste momento, alargando a nossa família universal, só pensando em planeta Terra. Os nossos irmãos que estão lá no Afeganistão, ainda com o código do dente por dente, olho por olho. Vibremos por eles. São nossos irmãos. Patrulhando dessa morada, e já esteve aqui o Cristo e que está o Consolador entre nós. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, palavra dos Espíritos, e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Kardec pergunta, os Espíritos influenciam na nossa vida? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginais, ao ponto que tudo o que fizeres é com influência deles. Olha só, que família, estamos juntos, encarnados e desencarnados, na proposta do amor, na proposta da construção de um mundo melhor, porque é da lei. Os mundos progridem, o nosso está progredindo. Mas como dizíamos, quantos irmãos adentraram e no meio familiar, mãe, pais, filhos, tirando a existência do outro, tirando a oportunidade de se melhorar. Quantos? Vibremos por eles.
pelos que ficaram. Se pensarmos nos que partiram para a verdadeira vida, vibremos também para que não alimente o ódio, porque muitos vieram com reajuste. Estão mais preparados, talvez, do que aqueles que ficaram e cometeram o crime. Sejamos as vítimas, não os algozes. Complicado. Mas a doutrina espírita nos estrutura para isso. Lembremos aqui, tenhamos a coragem de uma Joana de Ângeles, numa reencarnação, quando convidada para abjurar o Cristo. Qual era o conhecimento intelectual e moral a nível de planeta Terra que tínhamos naquela época? Ela sim tinha intelectual e moral. Porque pedida para abjurar o Cristo, não cedeu. O filho, jovem, ali, pronto a serem queimados, abjura minha mãe? Não posso. Abjura minha mãe? Não posso. Abjura! Nós vamos morrer? Não posso. Como é que está a Joana de Ângeles hoje? Pensemos nisso. Tu podes fazer o que eu faço e muito mais, diz o Cristo. O momento do planeta Terra é de nós darmos testemunhos. Já não teremos mais as fogueiras. Já não teremos mais as crucificações. Como evoluímos? Mas precisamos desta firmeza de levarmos a mensagem espírita onde quer que esteja, porque ela pode libertar. Libertar no sentido de evoluir. Libertar no sentido de não se comprometer mais aquele espírito. Onde quer que esteja, em que país esteja encarnado, em que família esteja encarnado, o tema, a morte não existe, a vida continua. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para nos estruturarmos, para nos momentos decisivos, darmos um exemplo com a Joana. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Nós somos espíritos, seres do plano espiritual. Estamos aqui só de passagem. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Ou seja, tudo que acumulamos aqui de conhecimento e de valores não materiais, valores que alimentam o espírito, prosseguem conosco. Bons ou maus? Bons ou maus? Que seria a alma se não conservasse essa individualidade? Lembramos aqui dos nossos irmãos cristãos, e aqui não há nenhum julgamento. Veja como a doutrina espírita nos lança essa certeza. Porque nossos irmãos cristãos de outras denominações religiosas ou vão, dependendo do que se está fazendo, para o inferno, para um paraíso, ou desfrutar de um sono eterno, até o juízo final e o julgamento. É a mesma coisa para o inferno ou para o céu. Nós espíritas não. Temos a certeza que vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. E muito mais depende de nós. Porque trabalhando nós teremos a certeza que não estamos desequilibrados. Trabalhando nós teremos a certeza já que saímos daqui e vamos ver que a doutrina espírita nos estrutura para isso. Pronto a desembarcar na verdadeira vida com toda a condição de trabalho, de nos reunir com os nossos familiares, com os valores que abraçamos. Porque quando eles disseram aqui que vamos ver os nossos familiares, mas vamos acrescentar, eles acrescentam. Ligados por afinidades, por valores morais. Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo?
para estruturar o que estamos colocando? Resposta: nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. O objetivo do Espírito é progredir. Tem muitos mentores, tem muitos anjos da guarda que cuidam de nós, que estão nos assessorando no plano espiritual, e que vemos os relatos de André Luiz e diz: você será que vai suportar esse convívio? E eles deixam a gente vir. A tarefa é difícil. Lembramos aqui renúncia. A tarefa é difícil. Mas eles deixam. Sabe por quê? Porque o objetivo do Espírito é progredir. É adentrar um mundo melhor. Por isso que nada leva desse mundo material, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor? Como assim? Lembrança cheia de doçura ou de amargor? Conforme o uso que fizemos nesta vida. É da lei. E eles prosseguem: quanto mais pura for, melhor compreenderá o quê? Compreenderá o quê? Quanto mais a gente evoluir, porque por aqui é no sentido de evoluir, intelectualmente e moralmente. E vejamos, o progresso intelectual vem primeiro. Já pensou? Se tiver na lei do Criador, essa morada, esse grão de areia, nós damos um salto quântico no progresso moral, tal qual já temos no progresso intelectual. Se pensarmos só em termos de comunicação, nos últimos 20, 30 anos, você já pensou, se estiver na lei do Criador, sob o comando do Cristo, como governador do planeta Terra, darmos um salto quântico no progresso moral? Tem que fazer um esforço para nesses 20 ou 30 anos poder voltar para cá. Porque sabemos, quanto mais vamos entendendo as leis perfeitas de Deus, mais nós sabemos o quanto estamos distantes. Mas é da lei. Se não damos sintonia a um planeta onde a moral e a intelectualidade estiver no nível que nós não damos sintonia, vamos para outro mundo. É da lei. Menos evoluído. Porque é a ele que nós daremos sintonia. Então prossegue. Quanto mais pura for, melhor compreenderá o quê? Palavra de Espírito superior, sob o comando do Cristo. Temos essa certeza que a doutrina espírita foi codificada com esse aval do Espírito de verdade, Jesus. Compreenderemos a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Aí Kardec, para nos impulsionar, para não alegarmos mais ignorância, não mais deturparmos as leis divinas, muitas das vezes por ignorância, outras para atender às nossas conveniências ainda hoje, e também outras situações por uma fé. Por isso que Kardec pergunta de novo: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E olha só a resposta dos Espíritos. Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Que comunicações era essa? Na época do Livro dos Espíritos? Aquela alicerçada para a divulgação do Livro dos Espíritos. As 1019 perguntas. Que foi o primeiro livro da codificação. Os Espíritos já afirmavam que por aquele livro nós teríamos a prova. E a prova, para não deixar dúvida da individualidade da alma depois da morte. Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Que diríamos nós, no Brasil hoje, com os médios, só aqueles que remetemos, que falamos?
Temos provas. Porque eles prosseguem. Se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdos, ouvirias. Meus irmãos, as leis imperfeitas dos homens, ainda, que são um reflexo bem pobre das leis divinas, nós temos os atenuantes e os agravantes. Sentimos, e aqui não é para nenhum de nós pensar qualquer forma de compromisso irremediável. Não. Encarnado no planeta Terra, encarnado no Brasil, tendo acesso como espíritas aos livros psicografados pelos médios que encarnaram nesse país e ainda continuam aí, seremos tratados em termos de comunicações que recebemos, que temos aqui nos dá certeza da vida espiritual, com atenuante ou com agravante. Pensemos nisso. Porque ele disse, se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdo, ouvirias. Pois que muito comumente uma voz vos fala, ainda tem isso. Muito comumente uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. São as nossas intuições. É a mediunidade que a doutrina espírita não inventou. Apenas mostrou como se processa. Todos nós somos médios. Todos nós somos médios. Só estudando a doutrina espírita que nós vamos ver as diferenças da mediunidade. Esperanças e consolações. Esperanças e consolações. O último livro, o Livro dos Espíritos. O que é que Kardec pergunta? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em que consiste? Nós trabalharmos para progredirmos intelectualmente e moralmente e conseguirmos uma felicidade relativa. Em conhecer todas as coisas. Em conhecer todas as coisas. Em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a infelicidade dos homens. Por quê? Porque eles estão nos revelando isso depois de Jesus? Porque estão nos potencializando com essas informações tão claras para que nós não possamos mais alegar a ignorância? Por quê? Eles prosseguem. O amor que os une, a família. Vamos pensar em população terrena, encarnados e desencarnados. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimenta as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazes. Penas e gozos futuros. Ninguém morre, a vida continua. Ninguém morre, a vida continua. E eles estão nos estruturando para termos cada dia mais essa certeza. E Kardec já adentrou. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Bem simples, sem entrar em detalhes. Imagem, semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Aí Kardec diz, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Ainda para hoje. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Kardec sabia, intuído pelos Espíritos, o campo que ele estava, religiões predominantes da época, em plena Europa. Olha a resposta. Vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. O temor de um fogo eterno, o Espírito responde, vede se serve de freio, mesmo entre os que os ensinam. Para hoje, meus irmãos.
sem nenhum julgamento. Estamos comentando fatos para cada vez mais adentrar em cada um de nós esse conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Tirar o espírito da letra que vivifica, não ficarmos mais apegados à letra que mata, respeitamos. Mas quantos irmãos teólogos, por ignorância, e quantos de nós nos alimentamos ainda para atender às nossas conveniências dessa teologia? E quantos ainda por pura má fé? Porque os espíritos, quando perguntado sobre reencarnação, eles são taxativos. Lei divina. Não lembramos aqui a resposta completa, mas eles são taxativos e dizem: aqueles que não acreditam, que não aceitam, estão enganados. Estão querendo te enganar. Reencarnação. Perturbação espiritual. Se a vida continua, a perturbação espiritual? Olha a pergunta dos espíritos. A pergunta de Kardec. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Porque, vamos pensar assim, por que essa insistência de que a vida continua, de que ela é tão palpável, mesmo a gente estando reencarnado? Porque não há dúvida nenhuma, as comunicações que vêm até nós, as milhares de cartas psicografadas pelo nosso irmão Franciscano Xavier, consolando mães que chegavam ali prestes ao suicídio, prestes a um crime. Chico nos deu o caminho. Na nossa casa, pequena casa, no Campo Alegre, nós temos lá irmãos que sondaram ali na calçada, levando um parente, a doutrina espírita, sem coragem de adentrar. Mas aquele irmão estava prestes a tirar a vida de alguém. E um convite que fizemos: pode entrar. Hoje é um dos frequentadores mais assíduos da casa espírita, fazendo prece, limpando a casa espírita, abrindo a casa espírita. Há um ano atrás estava nessa condição. Precisamos pensar, somos espíritos eternos. Nós não temos condições de percebermos o progresso intelectual e moral de um irmão que chega ali na frente, um irmão que adentra aqui. Façamos a nossa parte. Possamos, pelo pensamento, pelo falar e principalmente pelo agir, levarmos essa mensagem cristã consoladora, deixando cada um livre para agir. Porque, como dizíamos, nós não sabemos o progresso intelectual e moral que está ali acumulado, independente de conhecimento das letras. Independente de conhecimento das letras. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Os Espíritos, é Allan Kardec analisando a passagem do Livro dos Espíritos, diz que nós estamos precisando de conhecimento não só dos livros, mas aqueles conhecimentos que nos enchem de caracteres morais. É esse o grande desafio para os dias de hoje. Que nos faça caracteres morais, que nos faça homens de bem. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Nós. E que possamos, compreendendo essa situação, aplicarmos a caridade na essência. Que caridade na essência? A caridade material?
É necessária ainda porque nós somos egoístas. No dia que no planeta Terra nós deixarmos de sermos egoístas, o supérfluo que está sobrando na nossa casa irá para o irmão que está necessitado da subsistência. Enquanto isso não for possível, é porque nós ainda não compreendemos a moral do Cristo na essência. Já evoluímos muito. O poder público já traz essa ajuda. Não há como negar. Não há como negar. A doutrina espírita diz que os espíritos se misturará em todas as instituições humanas, nos convidando a sermos melhores. Melhor funcionário público, melhor profissional em qualquer área, em qualquer área. É por isso que a resposta dos Espíritos sobre perturbação, compreendendo também o que somos, vai ajudar no plano espiritual. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Seremos felizes lá pelo bem que fizemos aqui. Aquela resposta verde se serve de freio, mesmo entre o que os ensinam, a doutrina do fogo eterno. E eles prosseguem. Se ensinar de coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causarei uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Pensemos nisso. Perturbação espiritual. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Porque antes foi o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência? Responderam. Mas de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo as outras religiões? Destruindo as outras ideologias? Não pode passar isso pelo nosso pensamento. Porque o Espiritismo não se tornará uma religião única. Os Espíritos dizem. Todas as outras convergirão para os seus princípios. Todas as outras. Usando o nome qualquer que seja. Mas os princípios da doutrina espírita abraçarão. Sabe por quê? Porque são leis de Deus perfeitas. E o homem nenhum impede isso. O progresso intelectual e moral nos convida a isso, por em prática. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam o Espiritismo, onde se encontram seus verdadeiros interesses. O materialista que não acredita em nada. A vida é só isso. Que contribuição não estão dando para o índice de suicídio que está acontecendo até entre crianças? É só pesquisarmos. Até entre crianças. Porque se não existe nada depois disso, para que sofrer? E não vamos falar nem do sofrimento do corpo físico. As nossas angústias da alma. As nossas dores da alma. Para que sofrer? Não existe mais nada depois. Por isso que o grande desafio do Espiritismo é destruir, palavras aqui, o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E eles prosseguem. E nós poderemos abolir os prejuízos de seita, de castas e de cores, ensinando aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Temos alguma dúvida que somos irmãos? Nós nos dizemos espíritas? Nenhuma. Porque somos filhos de um Criador. Criados todos nós simples e ignorantes com uma meta a chegar, um objetivo, a perfeição. A perfeição relativa, como dizemos. Meus irmãos,
prossegue aqui a influência do Espiritismo no progresso, no livro dos Espíritos, e no livro Céu e Inferno, exclusivo. Está lá. Temor da morte. Causa do temor da morte. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Por quê? Somos seres reencarnacionistas. Deus nos cria sempre ignorantes. E vamos evoluindo à medida que vamos reencarnando. Então o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. A doutrina espírita não inventou mediunidade, não inventou reencarnação. Levantou o véu, porque são leis do universo. Apenas levantou o véu, porque nós estávamos em condições de receber esses ensinamentos. Não se atira pérola aos porcos. Quem diz isso? O Cristo, Jesus. Quando a gente tira o espírito da letra, nós vamos perceber que essa colocação de Jesus é nos convidando. Tu podes, tiveste já o merecimento de ter essas informações. Alimente o próximo com essas informações. Faça da sua existência um ser na proposta do bem, onde quer que esteja, em qualquer condição social que esteja. Leve a mensagem cristã pelo pensar, pelo falar e pelo agir. Por que pelo pensar? Porque muitos irmãos nós não vamos entender. Não vamos entender. E aí a gente faz uma liberação pelo pensamento. Entretanto, a maior parte do que neles crê apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. O homem, a maior parte dos que nele creem, apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Olha só, esse efeito, esse temor, é um efeito da sabedoria, para nós adentrarmos a lei de conservação. Senão nós íamos negligenciar a vida. No primeiro momento. É para isso. É um efeito da sabedoria da providência. É necessária, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Então, todos nós estamos sendo esclarecidos sobre a condição de que nos espera na vida espírita. E eles prosseguem. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Por quê? Porque uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda ali o fim. Calma, resignada e serenamente. Quantos irmãos desencarnados nessa pandemia? E por outras doenças, que a gente olha assim, a gente pensa que vai levar consolo e sair lá consolados. Quantos? Qual religião precisa saber? Está lá no íntimo. A vida continua, a morte não existe. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura. Firmemente creem na vida futura. Por que outra causa de apego às coisas terrenas? Sabe o que ele diz? É a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes dá desde a infância. Isso é para nós. Como estamos educando o Espírito Eterno que está ao nosso lado como filho? Como estamos educando esses Espíritos que estão chegando com um potencial intelectual? É só olharmos e vermos o quanto são mais inteligentes,
Mas como estamos educando? Estamos educando e preparando para viver uma existência e voltarem melhor do que adentraram? Porque diz aqui que a educação desde a infância vai repercutir os espíritos superiores. Análise de Kardec. Naquela reencarnação e como vão voltar pelas suas atitudes para a verdadeira vida. Meus irmãos, obedecendo o tempo, uma mensagem de Emmanuel tratando desse assunto. Espíritas diante da morte. Vai completar agora no dia 25/9, 60 anos. Porque foi no dia 25/9 de 1961. Está bem próximo. Esse capítulo do céu e inferno, que tiramos fizemos algumas colocações. Veja o que Emmanuel diz, analisando esse capítulo do céu e inferno. O espírita não tem medo da morte. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Quiçá possamos sair daqui e podermos mergulhar no mundo mais evoluído. É o objetivo do Espírito. Toda religião afirma que o mal será punido. Pensemos nisso. Nos nossos irmãos cristãos de outra denominação religiosa. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate. Todo delito exige resgate. Mas também destaca que o inferno é um remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. É o AR. Precisamos arrepender, expiar e reparar. Ortodoxia espírita, princípio espírita. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro, em regiões inferiores, no céu e inferno. Emmanuel. Será que porque ele foi padre? Pode ser. É de bom senso analisarmos desta forma. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes. Mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo na Terra. Poderemos já ir nos reajustando aqui, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através de quê? Dessa lei de um Pai bom, justo e misericordioso. Reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo a estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema do Espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estantes, não estacionam, e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade, ainda situados na sombra, onde quer que eles estejam, encarnados em missões ou em outros orbes, ou na verdadeira vida, na vida espírita. Não esquecem aquele irmão que está necessitado.
de ser socorrido. Toda religião encarece o amparo da providência divina, às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas. Lembremos dos nossos irmãos que estão nesse momento em guerra no planeta Terra. Em nome de Deus, ainda no dente por dente, olho por olho. Lembremos deles. Mas também adverte que todos receberemos individualmente aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. E concluindo, para nós espíritas, desencarnados aqui, quantos não estão aqui, precisando voltar de repentinamente, com seus sonhos realizando, que de repente voltaram para a verdadeira vida e não encontraram ainda um consolo, uma esperança por convicções religiosas ou pelo materialismo, e aqui nós estamos trazendo para exercermos a caridade na essência. Dizíamos da caridade material, e agora veio a lógica que até ficou travado, para exercermos a caridade na essência, o BIP, benevolência, indulgência e perdão. É essa grande caridade para os momentos de hoje. Termina dizendo Emmanuel: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Pensemos nisso, somos livres pensadores, e a doutrina espírita nos remete a mundos melhores. Que assim seja.